virar uma 7. Shalom, bem-vindo a Virar Max 7. Hoje o tema é baseado no versículo 44 do capítulo 106 do livro de Salmos. O contudo de Deus. É um versículo tão pequeno, mas com um aprendizado de uma renovação de fé. Um versículo que nos aproxima de Deus, que nos faz nós refletir o porquê nós nos afastamos ao invés de nos achegarmos a Deus. Amém? O contudo de Deus. O versículo diz assim: contudo, atentou para a sua aflição quando viu o seu clamor. Amém? Em outra versão, essa é na versão Almeida Revista e Corrigida, uma nova versão transformadora. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu os seus clamores. Esse versículo, o contexto é da época em que o povo de Israel foi liberto do Egito e eles estavam no deserto, eles já tinham passado pelo Mar Vermelho. Então, foi a época em que o povo estava afastado de Deus. E foi quando Moisés subiu, viu a sarça e subiu o monte, e o povo ficou sozinho, e o povo no deserto, murmurando, né? Queriam carne, ou seja, eles estavam pensando lá no tempo da escravidão, eles tinham carne, e ali no deserto Deus estava mandando um maná, eles estavam insatisfeitos com aquilo ali. E então eles passaram a adorar o bezerro de ouro, fizeram o bezerro de ouro, né, adorando outros deuses. Então, assim, esse versículo, o contudo de Deus, o contudo, ele é a misericórdia de Deus. Amém? Esse contudo de Deus, ele é tão forte, ele está nos dando uma nova chance, ele está nos chamando para perto dele. Toda vez que nós pecamos, a nossa tendência é nos afastarmos da presença de Deus. Quem já viu o The Chosen, tem uma cena que Maria Madalena, ela voltou a pecar, né? Ela foi na cidade e daí teve aquela nostalgia, ela acabou bebendo, né? Acabou caindo no erro. E os discípulos foram atrás dela, trouxeram ela de volta quando ela estava perante Jesus, diante de Jesus. Ela se sentiu constrangida porque tinha errado, né? E então é uma cena muito linda e realmente remete à forma de que como Deus olha para a gente. Ele perguntou para ela: tu achou que tu nunca mais iria pecar? O que eu quero é o teu coração. Amém? Então esse contudo de Deus, nesse contexto, quando o povo estava pecando, Deus deixou de lado, Deus se compadeceu, porque o povo ele estava clamando por ajuda, né? Então Deus se compadeceu deles, né? A compaixão de Deus, ele deixou o juízo merecido, né? Qual é o juízo merecido do ser humano? É a morte,
né? A morte, a separação de Deus. A morte significa a separação de Deus. E Deus, então, deixa esse juízo merecido, ele deixa de lado e acolhe, ele dá uma nova chance de nós nos redimirmos, nós trouxermos para os dias de hoje, né? Muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida, né? O Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, ou seja, na nossa vida ele já te deu cura, né? Saúde, um casamento restaurado, uma libertação de drogas, uma libertação de um acidente. Então, coisas que Deus faz na nossa vida que muitas vezes a gente esquece. E a gente peca, e a gente fica constrangido, e a gente se afasta. E ao contrário, né? Eu já passei por isso também, sou ser humano igual a todos, passei por isso também, até que eu aprendi que Deus, ele é Pai. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, único Senhor e Salvador, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, se Deus é Pai, Ele vai nos acolher. Ele acolhe como um pai vê o filho errando, fez coisa errada, mas Ele vai abraçar, vem cá, filho, vem aqui, vamos lá, vamos junto, levanta de novo, vamos lá, eu vou te ajudar, vou te dar apoio. Então Deus é assim que Ele age. O contudo de Deus, contudo, Ele relevou, ele deixou de lado, Ele esqueceu aquilo, porque Ele nos ama, Ele nos quer perto dEle, né? Então por isso que é bom nós nos aprofundarmos nos estudos da Bíblia e para nós termos a nossa transformação, uma transformação real da nossa vida, né? Aprender que Deus, Ele é Pai. Quando Ele age como Pai, não como Criador, mas como Pai, então Ele nos quer por perto, Ele nos dá uma nova chance. Amém? O ponto-chave é: olhe para a sua vida. Quantas vezes você tem rebelado, murmurado e esquecido do que Deus já fez? Nosso pecado leva inevitavelmente à aflição. Amém? Quando Deus ouve o nosso clamor, a nossa aflição, Ele vê a nossa aflição, Ele se compadece. Porque nós mesmos nos infligimos uma dor, uma separação de Deus, né? Por isso que diz, né, que o salário do pecado é a morte, o afastamento de Deus. E nós temos que fazer o contrário, nos achegarmos a Deus. O contudo de Deus, Ele é a compaixão. Porque Deus, Ele é fiel não a nós, mas ao compromisso dele, a aliança que Ele fez conosco através da vida de Jesus Cristo. Por isso que hoje eu quero compartilhar com você esse contudo de Deus, que esse contudo ele te transforme a tua vida, renove a tua fé. Então, se tu tem passado por alguma dificuldade, alguma aflição, angústia, nós temos que aprender a largar na mão de Deus, porque a palavra diz que busque o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Ou seja, se estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos que crer que Deus, Ele é fiel àquele compromisso. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele realmente Ele faz. Eu sou testemunha vivo disto. E uma outra hora, quem sabe, eu vou trazer um testemunho a respeito
da fidelidade de Deus, dos compromissos do que nós precisamos fazer, né, que é buscar o reino dos céus, e o resto vai ser acrescentado. Aquilo que está no teu coração, muitas vezes Deus supera a nossa expectativa, né? Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então, lembra sempre desse pequeno versículo 44, capítulo 106 do livro de Salmo. O contudo de Deus. Contudo, Deus vai relevar o teu pecado. Se realmente nós nos arrependermos humildemente, termos a humildade, reconhecer que erramos, que somos fracos para o pecado, mas que o nosso coração esteja alinhado em direção a Deus. Que é reconhecer que nós necessitamos da ajuda de Deus na nossa vida, amém? Então fica aqui esse vídeo curto, mas com um significado muito relevante para as nossas vidas, tanto para a sua quanto para a minha. O contudo de Deus, Ele é Pai, Ele vai nos ajudar a nos livrar, a nos dar ânimo, vai nos perdoar do nosso pecado e vai nos dar apoio. E é a forma de que nós temos como aumentar a nossa fé, permanecer firmes na presença de Deus. Amém? Deus abençoe e bons estudos, que seja transformadora essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tchau.